Namastê, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura intuitiva para agosto de 2023. Eu vou entregar para vocês um fluxo de leitura. Quando ela se encerrar, vou finalizar com uma carta de conselho. Vou deixar aqui na descrição os dados dos decks que vão ser usados. Então vamos. Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente, agosto de 2023. Sol, quatro de vozes, a rainha de materiais, amantes, sete de inspiração, quatro de inspiração. E aqui no fundo do deck, a estrela, que eu vou considerar também. Essa leitura vai ressoar mais profundamente com quem tem Sol em Capricórnio, tá? Não que Lua e Ascendente não vão se beneficiar, mas eu acredito que faça mais sentido para aqueles de signo solar. Bom, eu percebo aqui, já de início, que tem uma necessidade de descanso. A pessoa de Capricórnio, em geral, está muito voltada para os seus afazeres. Aqueles que trabalham e estudam, muito focados. Às vezes a pessoa de Capricórnio, ela se torna até viciada em trabalho, né? É uma fuga muito comum do capricorniano. E eu percebo aqui uma necessidade de você relaxar um pouco mais. Aqueles que puderem fazer uma pausa, tirar uma folga, tirar férias, isso seria muito benéfico, porque existe uma ligação direta entre essa capacidade de descansar e a abundância que você tanto procura. Tem uma conexão aqui, tá? Quando a gente fala de abundância, ela não é somente dinheiro. Nós aprendemos a entender a abundância como dinheiro porque o dinheiro ainda é um código, vamos dizer assim, relevante na nossa sociedade. Eu disse ainda é, porque nós podemos ter outros códigos de abundância, tá? Então, sai um pouco desse tema dinheiro e pensa mais em você estar aberto para as possibilidades, para as oportunidades, porque elas se apresentam das mais variadas formas. E você tem escolhas a serem feitas que vão levar você para um lugar de mais brilho, de mais reconhecimento, de mais sucesso. Entenda você sucesso da forma que for, porque sucesso também é muito relativo. O que representa para cada pessoa. Dá para dizer que você precisa brilhar. Se você não sente que está brilhando, ainda tem algo a ser feito, tem caminho a ser trilhado, tá? Existe aqui uma necessidade de você preservar a sua energia, de você traçar limites. Mas perceba uma coisa, esses limites também são
para você. Você saber quando parar. Você saber quando você precisa descansar um pouco, porque a produtividade também está conectada ao descanso. Ela não está só conectada à vitalidade. Se você fica ali demandando, né, até mesmo do seu corpo físico, tem uma hora que ele não vai render, porque nós não somos máquinas. Então você precisa aceitar essas limitações do corpo físico. Você pode ter a saúde mais perfeita, mas o seu corpo físico ainda vai ter limitações nesta nossa realidade em que nos encontramos. Você saber a hora de parar vai ser a melhor consciência que você vai poder ter no mês de agosto. Parar não significa que você está abandonando os seus projetos. Não significa que você está dando asas para a concorrência. Não significa que você não sabe o que quer, que você se tornou uma pessoa inútil. Eu estou falando aqui de fantasmas do capricorniano, né? Descansar para você é uma porta de desfrute. Vamos trocar então a palavra, né? Se descansar parecer estranho para você, troca por desfrutar. Você precisa desfrutar da realidade que você está criando. Às vezes as pessoas pensam assim, eu só vou desfrutar da realidade quando eu tiver isso. Aí ela tem uma lista de coisas que ela quer alcançar. Ela tem uma lista de objetivos. E aí você está sempre jogando o teu desfrute para um futuro que não existe. Quando você só pode desfrutar no agora. Então você vai escolher alguns agoras para desfrutar. E nesse momento, você vai fazer aquilo que mais te dá prazer. Que isso também é variável, lógico. Não tem uma fórmula. Você vai em busca. O problema está que às vezes o capricorniano ele está tão focado nos seus projetos, se desconecta tanto do prazer que ele não sabe mais o que lhe dá prazer. E se você for uma dessas pessoas, se esse for o seu caso, você vai ter que se reconectar em agosto. Tem aqui uma relação com o corpo físico, com a sexualidade, com a alimentação, com o exercício físico, com as reuniões entre os pares, as reuniões com os iguais, com a busca pelo belo, com aproveitar a vida, aproveitar a oportunidade que você tem de estar encarnado mais uma vez, aproveitar que você ganhou esse presente do divino. Tudo bem, eu tô pegando aqui, puxando tópicos, né, gerais, mas cada um de vocês vai traduzir esses tópicos de uma forma particular. E você tem que saber essas respostas. Elas não podem estar soltas para você. Você não pode buscar uma conexão com o prazer das outras pessoas, tem que ser o seu. Você tem que se conhecer a esse ponto de saber o que pode de fato fazer você se sentir acalentado, desejado, querido, fazer você se sentir bem, né? Uma busca pelo bem-estar, sem essa pressão frenética por resultados. Você ter um momento para você, que você pode até compartilhar com outras pessoas, mas é um momento para você,
em que ali você não precisa saber tudo. Você não precisa ter encontrado uma resposta para tudo. Você está ali sendo quem você é. Você está ali livre. Você precisa desse desfrute, tá? Vai colocar você exatamente na rota que você deseja. Mas se você ficar pensando exclusivamente nos seus objetivos, os objetivos vão começar a fugir de você, sabe? Como se eles estivessem sempre nesse futuro que nunca chega. Se você quer viver uma determinada realidade, essa realidade tem que estar no aqui e agora. Então você tem que aprender a desfrutar desse aqui e agora, para que essa realidade se faça, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô dizendo agora. Eu acho que alguns só vão ter um entendimento real conforme os dias forem se passando. Você pode até querer voltar ao vídeo para ter um entendimento melhor. Porque essa proposta do desfrute não é algo com que você se conecta muito. Você se conecta muito com as suas responsabilidades. Mas a vida não é só feita de responsabilidade. Você não vai estar sendo irresponsável por escolher o prazer, por se escolher, por escolher dar um tempo, por mínimo que seja, da vida frenética, tá? É uma proposta ousada aqui pro capricorniano, viu? Porque não é muito fácil para vocês. É óbvio que isso depende dos aspectos que você tem no mapa natal, né? Tô fazendo uma leitura geral. A roda da fortuna. A musa de emoções. A musa de vozes, 6 de vozes, 2 de materiais, eremita, 3 de materiais. Interessante isso. Mais uma, por favor, para esclarecer. Esclarecer a eremita com 3 de materiais, por favor. Imperador. Ok. Uma outra diabo aqui no fundo do deck. Uma outra camada do jogo, uma outra camada de informação. Se você relutar com relação aos prazeres, vamos dizer assim, se você falhar em encontrar o prazer, a vida vai apresentar para você situações que vão testar o seu emocional e o seu mental. E esse teste de fé vai levar você até um ponto em que você vai ter que descobrir essa fé de qualquer forma. Só que isso pode vir de um jeito desagradável. Isso pode vir de uma forma que escape um pouco ao seu controle. Você não vai conseguir coordenar todas as variáveis. Você não vai ter todas as respostas, porque vai chegar um ponto em que você simplesmente vai precisar ter fé.
E dependendo também do mapa, o capricorniano não tem uma relação tão legal com a fé, porque ele acha uma coisa assim, muito desconectada, né? Muito fora da terra, né? Não, é como se não tivesse chão. O capricorniano precisa daquilo que é palpável. Então, se começa a escapar do palpável, ele acha irreal demais para dar um valor para aquilo. Mas a gente tem que considerar o seguinte: você está aqui assistindo a uma astróloga, taróloga, né, falando sobre signos através das cartas, né? Então eu considero que assim, algum nível de fé você tem. Tirando aquelas pessoas que vêm para testar, né, para testar o tarólogo, né? Ah, vamos ver se essa mulher aí vai acertar. Tirando isso, dá para dizer que você está na busca, né? Então você tem uma relação um pouquinho mais fácil com a fé. Beleza. Independente dessa sua relação ser mais fácil, o teste aqui para mim existe, tá? Existe esse teste de fé se você não se permitir esse sentir, não se permitir o prazer da forma como você entende melhor, tá? Tem variadas maneiras para você entrar em contato com isso, mas se você continuar apostando somente no tempo do relógio, somente no tempo da produtividade, você vai acabar sendo desafiado pela vida, desafiado a se entregar. E isso não pode, melhor dizendo, isso pode não ser tão legal. Porque pode te trazer uma necessidade do nada de isolamento. E aí esse isolamento acabar por mexer com a sua produtividade. Independente da sua idade cronológica, independente do que você está fazendo da sua vida hoje, a vitalidade um pouco prejudicada, os seus projetos um pouco prejudicados, porque você vai precisar estar só de alguma maneira, estar isolado de alguma maneira para reencontrar essa fé. Ela pode ser a fé em você mesmo, ela pode ser a fé nos seus projetos, ela pode ser a fé no divino, é a fé em alguma coisa, tá? Começa com você, mas se estendendo para algo maior. Não que essa necessidade de interiorização seja ruim, eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo que traz de volta a energia de concretização de um outro lugar, de um lugar inclusive de mais poder. Só que você não precisa passar por tudo isso. Você está recebendo aqui uma dica de um atalho. Você vai ter que confiar em mim. Se você se entregar aos seus prazeres, não estou falando aqui de uma vida hedonista. Eu estou falando de uma vida equilibrada. Se você se entregar aos seus prazeres, você vai ter a produtividade que você quer. Você vai ter os resultados que você quer, a prosperidade que você quer. Mas você vai ter que confiar. Você vai ter que ter um entendimento da prosperidade e da abundância que é diferente do que a maioria das pessoas tem. Porque não é só fazer que vai te trazer algum tipo de resultado. O equilíbrio está no movimento. Essa consciência vai chegar para você de qualquer forma. A diferença está, ela vai chegar de um jeito mais prazeroso ou ela vai chegar de um jeito mais sofrido? A escolha é sua, ok? Essa é a sua leitura. Então, vamos para
A carta de conselho. Só um detalhe. Eu falei bastante aqui de produtividade, vida material, de abundância e tudo, mas não significa que as outras áreas estejam descartadas, em especial relacionamentos, tá? Então, quando eu falo abundância, entenda também uma gama de possibilidades e de portas abertas, tá? Mãe Rosa. Retorno para o outro, compaixão, humanidade. Então foi bom você receber essa carta aqui do Divino Feminino. Justamente, estava falando, né? Como se você fosse ficar focado só em você. Não é bem isso, tá? Tem aqui também uma energia de compartilhamento com outras pessoas e de abertura para as relações. Então, ao invés de você pegar esse caminho em que você vai estar só, de uma certa forma, você vai escolher estar só, você pode escolher dividir a vida, compartilhar a vida, né? Desfrutar também com outras pessoas. Esse encontro com o outro vai fazer você entrar em contato com as suas questões mais rapidamente por causa do espelhamento, né? Nós só nos relacionamos com espelhos. Então, através do outro, você vai poder saber coisas a seu respeito também. E você vai poder ter um entendimento maior do que você quer e do que as outras pessoas querem. E assim, se inserir na realidade de uma forma mais satisfatória, tá? Então, também o que essa carta quer dizer é: não se isole, né? Mas, como eu estava falando, se você relutar muito com relação a essa proposta do prazer, a vida vai chegar e vai colocar situações desafiadoras para que você entre em contato com isso de uma forma ou de outra, tá? Só que você tem um atalho. Você pode estar conectado a outras pessoas, você não precisa estar sozinho. Você pode ter momentos em que você se permite ser palhaço, sabe? Você pode se conectar com outras energias sem que aquilo defina você. Você tem uma necessidade, eu sou de Capricórnio, eu sei disso. Você tem uma necessidade de ser sério o tempo todo. Eu me identifico com isso, sei como é que é isso. É como se você não fosse sério, se você não transparecesse isso, as pessoas não vão te ver de uma forma respeitosa. Tá, mas tem momentos e momentos. Tem horas em que você precisa desmontar. Então é o que está sendo proposto aqui. O capricorniano tem que desmontar e estar nessas conexões, né? Se permitir não fazer nada, porque nunca vai ser nada. Você vai acabar se encontrando. Você não vai ficar sozinho olhando para o teto. Você vai acabar tendo algo para fazer. Mas esse algo ele vai vir de algum lugar mais profundo. Vai colocar você em contato com outras coisas, vai expandir a sua realidade. Porque a realidade não é só feita da produtividade, né? E tem como você fazer isso de um jeito mais rápido, mais prazeroso, com mais entrega, e você reduzir a necessidade de você receber algum tipo de intervenção da vida. Nós vamos lá interferir no capricorniano porque ele está muito, né,
tá muito bitolado ali no seu jeito de ser, né? Não tá se permitindo ser uma outra coisa. Se você tiver se identificando muito com isso que eu tô falando, se você for Sol em Capricórnio, em especial, aí o que eu aconselho? Que você assista aos outros vídeos. Às vezes as pessoas ficam, né, deixam comentários aqui, eu percebo que elas ficam relutando em seguir essa recomendação que eu dou, Sol, Lua e Ascendente. Tem um motivo para eu recomendar isso. Não é só para ter view e like, não, gente. Tem uma razão para eu recomendar dessa forma. Então, vai assistir aos outros signos que você tem importantes no seu mapa, para que você consiga sair dessa realidade bitolada. Para que você consiga também ser aquelas outras energias. Porque você está precisando mexer. Você está precisando ser versátil, né? Tá precisando sair do lugar, tá? Então, quanto mais identificação você estiver tendo com o que eu tô falando, mais necessidade de você captar, né, as demais informações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.